Jesus, Jesus, meu amigo, meu Senhor. Jesus, Jesus, meu eterno Salvador. E assim eu sempre digo, pois Jesus é meu amigo, Ele sempre está comigo e me livra do perigo. Quando clamo por seu nome, Ele me estende sua mão. É por isso que eu tenho Jesus no meu coração. Jesus, Jesus, meu amigo, meu Senhor. Jesus, Jesus, meu eterno Salvador. Viver sempre com Jesus é uma grande felicidade. Tenho paz, tenho saúde, graça e prosperidade. Assim vivendo com Jesus, ó que vida gloriosa! Pois além do meu Jesus, tenho a Santa Avó Rosa. Jesus, Jesus, meu amigo, meu Senhor. Jesus, Jesus, meu eterno Salvador. Vou seguindo este caminho com Jesus, amigo meu, neste caminho que é dele, neste caminho que é meu. Sempre, sempre amparada e guardada no amor da minha Santa Avó Rosa, Espírito Consolador. Jesus, Jesus, meu amigo, meu Senhor. Jesus, Jesus, meu eterno Salvador. Jesus, Jesus, meu amigo, meu irmão. Jesus, Jesus, vive no meu coração.
Iniciando oficialmente a nossa reunião, eu cumprimento a todos os irmãos, fazendo votos de que a bênção e a graça de Deus, o nosso Pai Celestial, de Jesus, nosso Senhor, de Nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo, esteja sobre todos, esteja sobre a nossa igreja, o nosso trabalho, a nossa reunião, e todos os atos que iremos aqui praticar para a honra e glória e louvor do nosso Pai Celestial e destes santos poderosos. Convido aos irmãos para juntos, então, prestarmos esse louvor, agradarmos ao nosso Deus e estes santos, para deles também recebermos a sua bênção e a unção do seu Divino Espírito, o Espírito Santo do Pai, e assim possamos sair daqui fortalecidos, alimentados. Eu convido a todos os irmãos para se colocarem em pé, os que puderem. Nós vamos fazer a oração inicial. Eu irei orar com as mãos levantadas, com reverência ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nosso bondoso Pai Celestial, encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos na igreja, para prestarmos o nosso louvor e adoração, para realizar este trabalho, onde temos confiança da sua presença, da presença do seu Divino Espírito e também do seu amado Filho Jesus, da presença da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, juntamente com a nossa Santa Mãe, Virgem Maria, de santos e anjos da sua glória, pois são espíritos e, como o Senhor Deus, estão por toda parte. Nós agradecemos por esta presença e também pela bênção que nos concede, esta oportunidade que temos de prestarmos o nosso louvor e adoração a este poder celestial constituído. Agora, ó Pai, juntamente com a Santa Vó Rosa, juntamente com o Santo Irmão Aldo e o teu amado Filho e a nossa Mãe Maria Santíssima, eu te peço, abençoe a nossa reunião, abençoe esse trabalho, abençoe todos os atos que vamos realizar, sejam, portanto, para a sua glória, para o seu louvor, para a adoração ao seu nome e destes santos, e possa ajudar a cada um, abençoando e fortalecendo, alimentando, para que todos sejam vivificados e sejam também muito felizes. Eu ainda peço, Pai, que abençoe todo o nosso povo, toda a nossa igreja e todos aqueles que também nos acompanham ou vierem nos acompanhar através da internet. Tenham a sua bênção, tenham a proteção dos anjos, tenham o amparo dos céus e assim possamos, mais uma vez nesta noite, tanto aqui na sede como nas congregações da igreja, levantarmos a nossa voz e glorificarmos ao Senhor neste sábado, glorificando todo o reino dos céus. Oferecemos nossos hinos que serão apresentados e todos os atos da nossa reunião e por tudo os nossos sinceros agradecimentos. Amém. Vamos cantar o corinho inicial, o de número 1 do Inário, Igreja Forte.
vida te amar, adorar. Lembra-te do que Jesus sofreu para dar-te a vida, a luz e o perdão pelo suplício do Calvário passou. Porque lamentas se tua angústia aqui na terra ficará. Isso é riqueza espiritual, aos céus tu levarás.
Esta igreja está proclamando a palavra de vida e poder, tendo à frente uma santa poderosa que dá vida e saúde para aquele que crer. Esta santa é a nossa avó Rosa, está nesta igreja apostólica, preparando um povo santo de Deus, para um dia levá-lo aos céus. Esta igreja apostólica tem Jesus com seus santos e anjos do céu, tem a Virgem Maria e a gloriosa unção para nos dar a santificação. Esta igreja é gloriosa, pois no céu já é vitoriosa, tendo à frente uma santa milagrosa, Santa Avó Rosa, a santa mais gloriosa, tem poder de vencer todo o mal. Vai guiando esta igreja nesta marcha triunfal, com seus santos poderosos vai salvando este povo até a vitória final. Esta igreja é gloriosa, pois no céu já é vitoriosa, tendo à frente uma santa milagrosa, Santa Avó Rosa, a santa mais gloriosa, tem poder de vencer todo o mal. Vai guiando esta igreja nesta marcha triunfal, com seus santos poderosos vai salvando este povo até a vitória final.
Irmãos, eu quero ler um depoimento de fé que foi escrito pelos irmãos no interior, este aqui do estado do Mato Grosso. Assim testemunhou em sua carta de 14 de fevereiro de 2024, remetida de Rosário Oeste, no Mato Grosso. A nossa irmã Maria Aparecida da Silva, assim se expressando: meu filho Edmilson Lousada da Silva, no início de janeiro, estava trabalhando numa altura de 4,5 metros e pisou numa tábua que não estava bem segura. Veio a cair batendo a cabeça no chão e um dos ombros. Um colega de serviço correu a socorrê-lo, pois ele estava com a língua enrolada e os olhos vibrando. Seu colega colocou os dedos em sua boca e conseguiu desenrolar a língua e chamou o SAMU para socorrê-lo. Ao chegar no hospital, o médico o desenganou. Disse que faria os procedimentos, mas não garantiu sua vida, pois não sairia vivo da mesa da cirurgia. Eu, confiante no poder dos nossos santos, clamei pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, pedindo que cuidasse do meu filho. E tudo foi bem na cirurgia. Ficou 5 dias na UTI, paralisado, porém no outro dia começou a reagir bem e foi levado para a enfermaria e foi só melhorando. No dia seguinte, o médico deu alta e foi para casa. Serviu de muita admiração a todos e o médico disse que o meu filho nasceu de novo. Agradeço os nossos santos por mais estas bênçãos recebidas em favor do meu filho e por todos os milagres recebidos em nosso favor. Maria Aparecida da Silva, da congregação de Rosário Oeste, no Mato Grosso. Irmãos, aqui está mais um depoimento que comprova o poder de Deus exercido por esta santa, a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador e também o nosso Santo Irmão Aldo. Eles fazem milagres importantes na vida dos apostólicos, como sempre fizeram, e todos aqueles que também procuraram e procuram cooperar com eles, principalmente através da fidelidade. Na hora necessária, tem, portanto, o amparo celeste. É ajudado, é fortalecido, é abençoado. E o nosso Deus, nosso Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, eles são a nossa fortaleza, eles são o nosso recurso nas horas difíceis. E assim, irmãos, nós vencemos. A vitória deles é do reino dos céus, mas nós participamos dessa vitória. Louvado seja, portanto, o poder celestial. Nós vamos prosseguir agora com a parte oficial da mensagem propriamente dito. E sempre, irmãos, o nosso Santo Irmão Aldo orientou a igreja que os assuntos acompanhassem também os eventos. Por exemplo, época de Natal, falamos sobre o nascimento de Jesus. Época da Páscoa,
falamos sobre a Páscoa, Dia das Mães, o Dia das Mães. O irmão Aldo, quando foi levado aos céus, falamos dele e do acontecimento. Nascimento da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica, 10 de junho, falamos desse evento. Falamos do aniversário do irmão Aldo, 31 de agosto, e do Dia do Consolador, dia 26 de outubro. Então sempre acompanhamos os eventos através das mensagens do boletim. É verdade que temos outros assuntos também que tratamos, porque fazem parte do trabalho e da doutrina, né? Da forma de administrar a doutrina. Aqui nesse boletim, inicialmente está falando sobre o Domingo de Ramos e a Páscoa. Então vamos ver aqui este memorando. O Domingo de Ramos é celebrado no domingo que antecede a Páscoa. É a comemoração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um acontecimento da vida do Divino Mestre, mencionado pelos 4 evangelhos do Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, que havia falecido há 4 dias, e a multidão que estivera com Jesus, quando o ouviu chamá-lo do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, davam testemunho de a todas as pessoas. E precisamente por isto a multidão foi-lhe ao encontro, por terem ouvido que Jesus havia feito aquele maravilhoso milagre. Era por ocasião das principais festas judaicas, especialmente a Páscoa, que vinham participar em Jerusalém, a fim de prestarem culto ao verdadeiro Deus. Até mesmo os de regiões longínquas e de outras nações vinham para festas. E muitos deles queriam conhecer a Jesus nosso Senhor, pelo grande milagre de ter ressuscitado a Lázaro. Na entrada triunfal do Divino Mestre, em Jerusalém, montado num jumento, as multidões que sabiam que ele estava a caminho da cidade, cortaram ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras, para cobrir o chão onde ele iria passar. E com folhas de palmeiras nas mãos, o povo o aclamava em alta voz. Diziam: bendito é o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Salve o Rei dos Judeus, hosana ao Filho de Davi. Salve o Messias. E esse dia é até hoje comemorado como Domingo de Ramos. Domingo de Ramos abre, por excelência, a Semana Santa. Relembramos e celebramos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, morte e ressurreição. E assim Jesus entra triunfante em Jerusalém, para realizar a sua última missão, despertando nos sacerdotes e mestres da lei muita inveja, desconfiança, medo de perder o poder. Pediram a Jesus para repreender o povo, que clama com muita alegria o nome dele. E aí disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhes
Mas Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as pedras clamarão. Daí em diante começa então uma trama para condenar Jesus à morte, levantando falsos testemunhas para condená-lo à morte e morte de cruz. O povo aclamava a Jesus, cheio de alegria e esperança, pois Jesus, o Messias e Salvador da humanidade, manifestava na terra glória e o poder de Deus e a esperança da vida eterna. Este acontecimento religioso nos relembra e nos convida a celebrar esses acontecimentos da vida de Jesus, que se entregou ao Pai como Cordeiro puro e perfeito e sem mancha, para nos salvar da escravidão, da morte e do pecado. Irmãos, então, aqui está esse memorando, né? Lembrando e esclarecendo um pouco sobre essa data, que é conhecida como Domingo de Ramos. Jesus, quando inicia os seus milagres lá em Caná, onde ele transforma a água em vinho, ali, segundo o registro das Sagradas Escrituras, ele iniciou os seus sinais, os seus milagres. Iniciou essa parte da sua missão na terra. E daí por diante, ele passa a transmitir os ensinamentos que ele tinha para transmitir por ordem do Pai, ensinando os homens a conversão, a humildade, ao amor e também a santidade. E no curso do seu ministério, no cumprimento da sua missão, como os irmãos sabem, ele realizou milagres importantíssimos, como a cura de enfermos, cura do cego de nascença, multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus caminhou sobre as águas, manifestou o seu poder sobre a natureza, sobre a tempestade que se formou no mar. Ele pediu que o vento parasse e o vento parou, e o mar que estava alvoroçado cessou, mediante a sua palavra. É notável a vida de Jesus e os seus feitos. E o povo na época esperava o Messias, orientados pelos ensinadores, as pessoas que ensinavam, não é, o povo, a lei de Moisés. Esperavam um Jesus político, um Jesus que ia guiá-los como um rei natural, porque eles queriam se restabelecer de um passado triste que eles tiveram, quando foram levados para a Babilônia, naquele tempo do profeta Daniel, porque eles desobedeceram muito a Deus e lá ficaram 70 anos. Então estavam humilhados, mas esperavam o Messias. E quando o Messias viesse, iria libertar eles dessa angústia, desta humilhação, e eles teriam um rei político para conduzi-los, até financeiramente, e um rei que o levaria à frente dos exércitos, para que pudesse então restabelecer todo o seu território, e seria um rei muito forte, e guiaria eles, aquele país, por muitos e muitos anos. E seriam o povo dos povos, a nação das nações, teriam o Rei dos Reis,
Na verdade, Jesus é o Rei dos reis. Então esperavam isso daí. O povo estava assim ensinado, o povo simples, pelos sacerdotes da época, orientados pelos principais, que eram os sumos sacerdotes, e tinham dificuldade de entender aquela criatura simples que veio e que realizava tantos milagres importantes, que eles já tinham conhecimento, pois a fama de Jesus também se espalhara por muitas regiões. E, irmãos, era inegável os milagres que fazia, pois somente pelas mãos de Deus uma pessoa assim era reconhecido aqueles milagres. E eles tinham grande dúvida, grande frustração. E aqui, irmãos, foi o que aconteceu. Jesus subia para Jerusalém com os seus discípulos. Ele sabia o que ia acontecer. Jesus estava ao par e também havia avisado os seus discípulos. E aconteceu isso daí. Ele subiu e, na oportunidade, ele ressuscita a Lázaro. Então, irmãos, o povo que o conhecia, que a sua fama, quando ele ressuscita Lázaro, irmãos, o povo se alvoroçou, queria conhecer a Jesus, o povo procurava, queria vê-lo. Então, irmãos, uma grande multidão se dirigia a ele, e isso daí provocou aquelas autoridades religiosas que seguiam as leis de Moisés e davam a eles os ensinamentos antigos. E daí, irmãos, foi o que aconteceu. Jesus entra na cidade e o povo o aclama, o rei, o Messias, e glorificam a Deus, uma grande multidão de pessoas. E é importante que havia uma profecia no passado que dizia assim: não temas, ó filha de Sião, isto é, Jerusalém, porque o teu rei vem a ti, amontado num jumento. E diz assim: filho de uma jumenta. O que quer dizer isso? Por quê? Essa outra parte, filho de uma jumenta. Porque não era uma metáfora. Não era algo, o animal não era uma representação. Ele era real. Ele era filho de uma jumenta. Quer dizer, era um animal. Portanto, um jumento mesmo. Estava bem claro: não temas, ó filha de Sião, a cidade, porque o teu rei vem a ti amontado num jumento, filho de uma jumenta. Então foi preparado aquele animal e Jesus montou-se nele e vem subindo aquele homem humilde, entrando na cidade. E o povo faz toda aquela aclamação, toda aquela homenagem. Irmãos, foi o estupim. Porque, irmãos, eles viram que não podia segurar mais. Ninguém mais ia desacreditar. Jesus cada vez ia crescer mais. E a ressurreição de Lázaro deixou claro que ele era realmente o Messias. E que, portanto, aquele homem tão simples, que eles esperavam um rei, irmãos, uma pessoa tão forte, tão importante, uma pessoa talvez empolgada, né? Saber lá se ia chegar em Jerusalém montado em que carro, porque naquele tempo só tinha carros puxados a cavalo. Mas quem sabe, né? O que eles pensavam? E agora ver aquele homem humilde, sofrido, porque os seus últimos tempos, irmãos, ele sofreu muito. Aquelas roupas pobres, pés descalços, mas que tinham um poder tão grande de atrair a ele
grandes multidões e fazia os milagres. Eles viram que era o enviado de Deus, em vez de agradecer, ficaram furiosos. Não era esse que nós esperávamos. E daí então, tudo o que aconteceu, o crucificaram. Irmãos, é esta comemoração que está dizendo aqui no boletim, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, esse fato que ocorreu. Mas como todos nós sabemos, Jesus venceu, não é? E hoje Ele é o grande rei, sempre foi. Ele é o nosso Salvador, Ele é o príncipe da vida. Jesus venceu a morte, o pecado, porque ressuscitou o seu próprio corpo. Ele já tinha provado o seu poder sobre a natureza, irmãos, porque tinha também alimentado as pessoas com o pão e os peixes, tinham multiplicado. E depois sobre a violência do mar e da ventania. E agora, definitivamente, sobre a morte de Lázaro. E depois, irmãos, a morte do seu próprio corpo, porque o Espírito de Jesus nunca morreu, nunca, sempre foi vivo, nem um instante o Espírito de Jesus esteve morto, somente o corpo durante 3 dias. Nós então relembramos, como disse aqui um memorando, todos os anos existe o domingo de Páscoa, e a Igreja Apostólica então relembra isso, que é um fato importante acontecido na vida do Divino Mestre. Vamos prosseguir. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus nosso Senhor, o Filho primogênito de Deus, nosso Pai, deixou a sua glória dos céus para vir a esta terra num corpo humano, nascido da Virgem Maria Santíssima por um milagre do Espírito Santo, a fim de realizar uma obra vicária, quer dizer, uma obra no lugar de outra pessoa, no caso, em nosso lugar. Realizar uma obra vicária em favor da raça humana, que havia perdido a natureza divina. Sua obra se constituía em libertar do pecado pessoas com o coração contrito, e torná-las novamente filhas de Deus, como se referiu o amado apóstolo São João no seu Evangelho, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não perca sua alma, mas tenha vida eterna. E ainda testemunhou o profeta São João Batista: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus vir a esta terra, que o Cristo daria sua vida em favor da raça humana, dizendo assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados e salvos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, e cada um se desviava do caminho do bem. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em nosso livro de doutrina, dizemos que Jesus Cristo realizou uma obra vicária e salvadora para libertar da maldição da lei os que creem e remir seu espírito dos pecados. Aboliu com seu sacrifício e o seu sangue precioso a causa primeira de toda dor
enfermidades e de todos os males e pecados. Portanto, com seu sacrifício acabou-se a maldição que entrou no mundo pela raça humana, que se entregou ao príncipe do mal, permitindo que ele trouxesse toda a influência maligna sobre os homens, colocando no coração da criatura humana os mais perversos sentimentos, chegando a se destruírem uns aos outros. Jesus, nosso Senhor, nos revelou o Pai. Por isso ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele nos trouxe a mais perfeita doutrina, que santifica, transforma e ilumina os corações no bom caminho. Foi por isso que ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Esta mesma doutrina ele nos deu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que iluminam os nossos caminhos. Foi exatamente numa quinta-feira que ele foi traído por um dos seus apóstolos, pelo preço de 30 moedas de prata. Foi preso à noite, quando orava no jardim do Getsemane, e conduzido ao sumo sacerdote Caifás, que tentava achar um motivo para enviá-lo ao governador Pôncio Pilatos, para ser julgado e condenado à morte, pois só o governador, que era romano, tinha autoridade para condenar alguém à pena capital. Pilatos viu que Jesus era inocente, mas, para agradar os falsos judeus e os sacerdotes, o condenou a ser crucificado. Mas, antes disso, o Divino Mestre foi muito humilhado, açoitado, e ainda colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, para aumentar mais o sofrimento de Jesus. Nosso Senhor carregou sua cruz da prisão até o Monte Calvário, que ficava fora da cidade. Colocaram-no na cruz. Cravaram-lhe as mãos e os pés com enormes cravos e a ergueram e mantiveram Jesus pendurado até a morte. Ele entregou seu espírito ao Pai, mais ou menos às 12 horas da sexta-feira, e foi sepultado num túmulo talhado em rocha, doado por José de Arimateia, discípulo do Divino Mestre. Foi um momento difícil, angustioso para os seus discípulos e apóstolos. Parecia que tudo estava acabado. E a promessa da vida eterna? Não era Jesus o Cristo, o Filho de Deus? Por que ele morreu? Entretanto, no terceiro dia, que era um domingo, Jesus ressuscitou, vencendo a morte. E assim selou com seu sangue e a sua ressurreição a salvação e a vida eterna para todos os que crescem no seu sacrifício por nós. Portanto, Jesus é a nossa Páscoa, é o nosso alimento espiritual, é a nossa vida, é a nossa liberdade. É hoje, e hoje, através da Santa Avó Rosa, nos libertou do jugo e da escravidão do pecado, nos dando verdadeira liberdade e a verdadeira paz e a felicidade. A Santa Avó Rosa sempre amou profundamente a Jesus e o adorava de todo o coração, e sempre ensinava a sua igreja a amá-lo e serem sempre fiéis a Ele e ao voto que fizeram ao se batizarem. Também os que resolveram servir
nesta igreja, como os pastores, os diáconos e diaconisas fizeram um voto para Jesus. A Santa Avó Rosa se entregou de corpo e alma a Jesus. E tudo o que ele lhe pediu, ela aceitou de todo o coração, até dar a sua própria vida por amor a ele e a sua igreja. Também muito amou a Virgem Maria e tinha por ela profunda veneração e adoração. Sigam o exemplo da Santa Avó Rosa, tendo este amor profundo por Nosso Senhor, pelo seu sacrifício e por sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Da mesma forma, o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou a amar a Jesus e nos deixou um conselho, dizendo: eu, Irmão Aldo, peço a todos os apostólicos que comemorem a Páscoa numa verdadeira união entre família e entre o povo apostólico, mas que esta união permaneça o ano inteiro, não somente na Páscoa. É necessário que cada família apostólica seja unida, e todos os que quiserem a felicidade devem se unir e amar uns aos outros, porque Jesus deu-se em sacrifício para libertar o seu povo do jugo do pecado e para unir os corações, unir esposo e esposa, unir pais e filhos, unir irmãos com irmãos, enfim, unir todos num só Espírito. Comemorem a Páscoa com muita alegria em seus corações, porque a Páscoa é a festa da liberdade e da verdadeira união em família do povo de Deus. Irmãos, nós vemos através desta descrição, não é? A pessoa de Jesus. Ele teve momentos diferentes também aqui na terra. Assim como nós podemos ter momentos diferentes. E quando temos momentos diferentes, lembramos dele em qualquer situação. Alegria, lutas, dores e qualquer situação que aconteça na nossa vida. Jesus passou, irmãos, por momentos diversos, momentos de muita alegria com os seus apóstolos, apesar que ele nunca perdeu a alegria, mesmo na cruz. O espírito dele sempre foi o mesmo, assim como é o espírito do Pai. Tanto que, um pouco antes, ele mesmo disse que oferecia para os seus a paz, porque ele estava em paz. A minha paz vos dou. Estava próximo à sua prisão, mas ele estava em paz. O espírito dele estava em paz, porque ele sabia que estava cumprindo a vontade do Pai, o nosso eterno Deus. Então, irmãos, a vida de Jesus é um exemplo para todos nós, a fim de que fiquemos firmes com Ele e seguimos os seus passos, os seus ensinamentos. Jesus veio para nos salvar, para nos esclarecer, fazendo brilhar a luz divina em nosso coração, dando-nos a boa consciência, a consciência do bem, para que pratiquemos o bem e fujamos daquilo que é mal, daquilo que é perverso, aquilo que é errado, aquilo que fere, aquilo que maltrata, aquilo que destrói, aquilo que engana, porque nessas práticas estão as mentiras, a falsidade,
e todo discurso de ódio e de maldade que uma criatura desavisada pode produzir, causando males para si mesmo e para outras pessoas. Por isso, irmãos, muito embora Jesus veio para trazer a paz, a felicidade e a união aos homens, a fim de que se respeitassem, nós vemos que nos dias de hoje existe uma situação muito difícil. Mas por quê? Porque nem todos aceitaram a Jesus. Nem todos guardam o seu ensinamento. Falam no seu nome. Dizem que é glorioso. Dizem que é o Filho de Deus. Dizem que é o Salvador. Mas causam grandes desastres, guerras, destruições, matam, roubam e fazem todo o mal que podem, como pessoas perversas e más. Mas, irmãos, a igreja, que é o corpo de Jesus, que recebe o seu sangue, que recebe, irmãos, a sua carne através da Santa Comunhão, e que tem a verdadeira instrução, e que teve o arrependimento, irmãos, entregando-se nas mãos dele, e também conhecendo a Santa Avó Rosa, conhecendo o Santo Irmão Aldo, o exemplo deles, seguindo esses ensinamentos, praticando. Irmãos, a criatura apostólica é uma pessoa instruída. Ela tem a instrução, ela tem o conhecimento. Portanto, irmãos, o cumprir é uma decisão particular. O cumprir os ensinamentos é uma decisão particular. E cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas feliz é aquele que cumpre. Porque, irmãos, é ajudado, é abençoado. E os milagres de Jesus continuam acontecendo na vida dessas criaturas. E vão se preparando cada dia melhor para que o seu espírito um dia chegue a gozar a vida eterna nos céus. É bom fazer o bem, é bom sempre ajudar, é bom sempre cooperar, porque Jesus sempre fez isso. E deu-se sacrifício, deu o seu sangue na cruz, irmãos, para que nós pudéssemos novamente sermos filhos de Deus, porque o homem havia perdido essa identidade por causa do pecado. Jesus nos fez novamente filhos de Deus. Como diz o apóstolo, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Filhos que não nasceram da vontade humana, da carne ou do sangue, mas que procedem do Espírito de Deus, pela doutrina, pelos ensinamentos, pelos dons do Espírito Santo, pela manifestação da misericórdia dos céus. Então, todo aquele que aceitou a Jesus, os seus ensinamentos, no tempo presente também, tem a Santa Avó Rosa, tem o Santo Irmão Aldo no coração e segue os mesmos ensinamentos de Jesus, que eles nos deram e dão. Irmãos, receberam a vida, receberam o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas. E o passado acabou, o homem antigo morreu, nasceu um novo homem, uma nova criatura, um novo ser, seja homem ou mulher, isso não importa, irmãos. O novo nascimento, e a pessoa renasce agora isenta daquilo que era original, porque ele nasce pela palavra, pela doutrina, pelo sacramento do batismo do Espírito Santo e o das águas. Como disse Jesus, para que o homem entre nos céus, é preciso que ele nasça de novo. E ele falou sobre o batismo, estava explicando a um dos príncipes, Nicodemos, porque lhe perguntaram o que era necessário para entrar no reino dos céus.
E Jesus respondeu: eu preciso nascer de novo. Aquele que não nascer de novo, então não tem direito. Então, irmãos, é o batismo, a pessoa nasce de novo. Então, Jesus deu esse poder. E hoje, irmão, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e temos uma nova mãe, Maria Santíssima. A carne, irmãos, não muda. Ela é original. Mas o nosso espírito, se temos essa fé, se temos, irmãos, essa união com Cristo, hoje nós somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, filhos de Maria Santíssima, incluindo irmãos de Jesus, porque Ele nos chama também de irmãos. Ele é o Filho de Deus e Ele é o nosso príncipe, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele mantém a nossa vida, irmãos, e se ficamos firmes com Ele até o fim, assegura a vida eterna para todos nós. Irmãos, por hoje eram as palavras que eu tinha a lhes dizer. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos, conjuntamente com Jesus, o nosso Santo Irmão Aldo e a nossa Santa Mãe, a Virgem Maria. Em seguida nós temos mais um hino a ser apresentado, pelo coral. O título deste hino: Gozamos Sua Paz. Será apresentado.
Muito bem, irmãos. Estamos finalizando a nossa reunião desta noite. Agradecemos a todos os irmãos sua presença e o seu prestígio ao nosso trabalho, o trabalho da igreja, que seja sempre um incentivo para todos. Também os nossos irmãos que nos assistem online, que estão online, também nós agradecemos pela sua atenção e o carinho que tem pelo nosso trabalho. Cada um de nós, irmãos, participamos deste louvor e dessa adoração. E as bênçãos do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, as bênçãos são distribuídas a todos nós, a todo o povo apostólico. Que assim seja, irmãos. Eu os convido para que fiquem em pé. Nós vamos orar, encerrando a nossa reunião. No sentido correto de oração, vamos orar. Santíssimo Deus, glorioso Pai Celestial, nós estamos, ó Deus, mais uma vez, encerrando este culto de adoração e de louvor ao Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por Tuas bênçãos, por Tua presença, que nos faz sempre vencedores e nos dão força, coragem, para podermos, então, fazer tudo o que é preciso na obra desta Igreja Apostólica. Nós agradecemos a Jesus, agradecemos a Santa Avó Rosa, a Maria Santíssima e agradecemos também ao Santo Irmão Aldo, que sempre se fazem presente em nossas reuniões, conduz os nossos trabalhos, concede-nos a Tua unção, nos fortalece e nos deixa felizes. Louvado seja, portanto, todo o poder celestial. Agora eu te peço, Santa Avó Rosa, eu te peço, Santo Irmão Aldo, a Senhora Santa Mãe, Virgem Maria, que abençoe Tua Igreja, abençoe Teus filhos, lhes dando sempre ânimo e coragem, lhes dando fé e boa disposição do Espírito para seguir essa igreja, para cumprir os seus deveres, para cumprir o seu voto de fidelidade e também para servir o reino dos céus. Abençoe a cada um, dando sabedoria, para que tenham o entendimento do bem e o valor que o bem possui, e assim o ame e o pratique. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, eu te peço também que abençoe a saúde de todos. Se alguém doente está padecendo de uma enfermidade ou tem algum problema na sua vida, na sua saúde, se estão internados em hospitais, se estão em casa, em recuperação, Santa Avó Rosa, Santa Mãe Virgem Maria, cuide dessas criaturas, abençoa-os para que possam se restabelecer, da saúde, da vida, e eles venham, através disso também, louvar e glorificar o nosso adorado Deus vivo e a Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe todo o nosso povo, abençoe a sua vida, abençoe os casais, abençoe o seu lar, abençoe os pais e os filhos, abençoe o seu trabalho e tudo o que lhes pertence, e em tudo tenha a mão de Deus, para que sejam prósperos e felizes. Abençoe também os nossos irmãos, os que nos acompanham através da internet, que esperam também a graça, que precisam dela, pois todos precisam. Ó Santa Avó Rosa, que a Senhora os alcance com a Tua bondade e misericórdia, juntamente com o Irmão Aldo e através dos santos e anjos, e leve a paz, a saúde, a felicidade, o entendimento,
a sabedoria e a unção do Espírito a todos os lares e a todos aqueles que prestigiam o trabalho desta igreja. Também imponho as minhas mãos sobre essa caixa com os pedidos de oração que foram apresentados nessa oportunidade. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe essas pessoas. Eles pedem porque precisam, têm as suas necessidades, têm algum problema. A senhora os conhece, o coração de cada um, e sabe o que eles pedem. Eu não li, eu não sei, e não fazemos isso, mas a senhora sabe. Deus sabe de tudo, através do seu Espírito, conhece esses pedidos. Eu peço que abençoe a estes e lhes dê o necessário para a sua saúde, para a sua vida e para se livrarem de alguma coisa. E assim seja, para a honra e glória e louvor do nome de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho amado. Agora, despedindo a todos, que os teus santos anjos acompanhem para o seu lar, livro de todo o perigo na rua, e posso chegar em casa com a bênção dos céus e ela esteja presente na vida de cada um. Irmãos, recebam essa bênção que lhes é oferecida e concedida pelo nosso Deus, o nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, nossa Mãe Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo, e essa bênção seja constante na sua vida. Amém.